Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, mais uma oportunidade em falarmos da palavra de Deus. E já quero convidar você, meu amigo, minha amiga, aqui a pouquinho, 13h45 e também às 15 horas, duas reuniões poderosamente abençoadas, os lenços de Paulo. Nós estamos vivendo essa fé, nós estamos vivendo esse espírito, esse momento onde Deus tem abençoado poderosamente os lenços do apóstolo Paulo. Os lenços e os aventais, a Bíblia diz que eram levados até os enfermos e as enfermidades fugiam, as enfermidades eram arrancadas do corpo dos enfermos. Nós temos inúmeras pessoas testemunhando dos milagres, daquilo que tem acontecido aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo. Os lenços do apóstolo Paulo eram levados até os enfermos, as enfermidades fugiam e a Bíblia diz que os demônios eram expelidos. Eu gostaria que você acompanhasse conosco a chamada Os Lenços de Paulo. Diagnósticos irreversíveis. Doenças crônicas cujo sofrimento diário é constante e torna a vida insuportável. Muitos até pedem a morte por não aguentar mais o sofrimento. Sofrem com perturbações na mente e emocionais. Angústia profunda que os levam para um abismo que parece sem volta. Vítimas de feitiçaria e de inveja. Sente a sua vida amarrada, tudo quanto faz dá errado e está desesperançada. Venha participar da corrente Lenços de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Nós estaremos entregando a você um lenço ungido e consagrado, o qual trará nas 7 semanas da corrente para a oração. E pela fé, através do poder de Deus, onde chegar este lenço, chegará a cura, libertação e milagres. 7 semanas dos Lenços de Paulo, na Igreja Evangélica Ministério Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar esta chamada, Os Lenços de Paulo. Olha o que diz a Bíblia, aqui está o lenço nas minhas mãos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo escrevendo lá no capítulo 19, versículo 11 e versículo 12. O que está acontecendo? Há muitas pessoas que têm estado conosco. Esse lenço está ungido, está consagrado. Há pessoas que têm levado para sua casa, para o seu lar, a libertação, a transformação. Pessoas que são curadas. Enfim, você que vai estar conosco nesta tarde, a tarde da vitória, a tarde do milagre, a tarde de coisas grandes, a tarde onde o Espírito de Deus com certeza vai estar te abençoando. Não esqueça, daqui a pouquinho, você que estiver conosco, os pastores vão estar ministrando, o homem de Deus vai estar falando e com certeza você sairá daqui recebendo a tua vitória. Creia no teu milagre, creia em algo grande. Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos a um breve intervalo e nós já voltamos em nome do Senhor Jesus. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco.
A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas. Veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Muito bem, estamos de volta. Não esqueça, 13h45 e 15 horas, nós vamos estar no nome do Senhor Jesus, os lenços do apóstolo Paulo. Paulo também relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Estais o quê? Firmes na fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E também, hoje, nós estamos nesse grande momento, onde vamos iniciar a consagração dos dizimistas. Serão duas oportunidades. Como, pastor? Hoje, dia 27, vai estar iniciando o encontro dos vencedores, às 19 horas e às 20 horas. São duas reuniões. Hoje, às 19 e 20 horas, duas reuniões. E na quarta-feira que vem, no dia 3, também duas reuniões. 2 noites de quarta-feiras consecutivas. O livro está preparado. Há um livro enorme aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo e nós vamos colocar o nome do dizimista. Assim como um dia foi colocado o nome do dizimista Abraão, Isaac, Jacó. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. E lá em Filipenses, quando Paulo descreve aos Filipenses, ele diz assim: o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Fruto que aumenta o crédito. Que fruto é esse? A tua fidelidade com Deus, a tua vida com o Senhor, na presença dEle. Pastor, como é isso? Eu quero que você acompanhe nesse momento a consagração dos dizimistas. Acompanhe comigo. Grande consagração dos dizimistas no Encontro dos Vencedores. Nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, às 19 horas e às 20 horas. Nessas 2 semanas, seu nome estará sendo colocado no grande livro da consagração dos dizimistas. E na mesma oportunidade, você receberá o cartão do crédito com Deus, símbolo da sua fidelidade a Ele. Assim diz a Bíblia: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Se você é fiel ao Senhor, não pode faltar na grande consagração dos dizimistas. Dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, na Igreja Luz do Mundo, Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão. Você acabou de acompanhar a consagração dos dizimistas. Nós temos aqui oportunidade exclusiva. Hoje, quarta-feira, dia 27, e na próxima quarta-feira, no dia 3. 2 reuniões hoje, às 19 e 20 horas, e também na próxima quarta-feira, aonde que você vai estar conosco. Você vai colocar o nome no livro dos dizimistas e vai receber o cartão final,
o cartão de crédito, crédito com Deus. Pastor, isso é loucura. Não, você vai ouvir a palavra de Deus e Deus vai tocar profundamente no seu coração. O encontro dos vencedores, o encontro dos determinados. O que realmente me interessa lá em Filipenses é o fruto que aumenta o vosso crédito, crédito com Deus. Os homens que foram fortemente abençoados, foram fiel com Deus, tinham crédito com Deus e Deus se manifestou. Nesta noite de quarta-feira, venha receber o teu milagre, venha receber a tua bênção financeira, no nome do Senhor Jesus. Jesus disse e deixou bem claro, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E todos, cada um teve a sua escolha. Você tem a sua escolha. Você quer ser fiel, estar na presença de Deus? Hoje, 19 e 20 horas, Deus estará te abençoando poderosamente. Quero que você acompanhe conosco na última quarta-feira a ministração da palavra que o pastor ministrou, o encontro dos vencedores. Acompanhe comigo. Postura de quem quer fazer a diferença. É sobre isso que nós vamos falar. Se necessário, mude sua postura para Deus trabalhar. Por mais fé que alguém tenha, se a postura dela não mudar, Deus não poderá honrar a mesma. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso daqui. Por mais fé que alguém tenha, se para esta pessoa for necessária uma mudança de postura, Deus não vai poder honrar ela se ela não juntar uma coisa com a outra. Porque a Bíblia também diz que uma fé sem obras, ela é morta e ela não serve para nada. Então, por mais que uma pessoa tenha dentro dela toda essa fé, mas se na prática, no dia a dia, ela não mudar a postura dela diante das situações ou diante das necessidades, Deus não vai poder trabalhar na vida daquela pessoa como Ele gostaria de trabalhar. A continuação: quando chegamos a Deus, não chegamos preparados, longe disso. Tanto é que você já deve ter ouvido falar que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Este dizer não é um versículo bíblico, mas uma frase atribuída a Albert Einstein. Mesmo assim, encontramos verdades no que ela afirma e veremos isto a seguir. A vitória de muitos demora por conta disso. A postura que não muda. Aquela frase ali, de fato, aquele dizer tem verdades. Deus não precisa, Ele não escolhe capacitados, Ele não precisa disso. Mas aqueles que Ele escolhe, que Ele chama, Ele só precisa que essas pessoas tenham a postura necessária, e Ele, ao longo da jornada ou do propósito, Ele vai capacitando ou dando a condição necessária. E às vezes, o que diz ali o finalzinho, a vitória de muitos demora para chegar, ou em alguns casos talvez até não chega, que é por conta disso, porque a postura da pessoa não muda. Tire os olhos da sua fraqueza. No caminho da conquista, você tem que mudar a maneira que olha para si mesmo. Isso é muito importante. Caso contrário, a resposta não virá. Exemplos: Moisés, quando foi escolhido para uma grande obra, ele disse para Deus: eu sou pesado de lábios. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, lá tem Moisés falando a respeito disso. Quando Deus o chama e ele começa a dar uma desculpa para Deus, e é isso que ele fala para Deus: eu sou pesado de lábios. Deus ignorou pela sua misericórdia o que Moisés falou. Ele não atenta para as suas limitações. Na verdade, ele não está nem aí para elas. E essa é uma grande realidade. Deus poderia falar assim: poxa vida, Moisés, é verdade, eu nem percebi. Vamos fazer o seguinte, é melhor, eu acho que eu escolhi você por engano, eu nem tinha lembrado na hora que eu fui te escolher, te chamar, nem lembrei que você era pesado de lábios. Faz o seguinte, deixa para lá, eu vou atrás de outro. Deus não falou isso, Deus ignorou, porque na realidade o que diz ali embaixo pode até parecer um pouco agressivo, mas é assim mesmo. Deus não está nem aí para as suas limitações. Ele não está nem aí para as suas limitações. Deus não está nem aí se você não tem capacidade para alguma coisa ou para outra, porque aí em cima disso Ele vai trabalhar. Ele só precisa que a gente tenha a postura correta
Ele só precisa que, se necessário for, a gente mude a nossa postura e a gente tire os olhos da nossa fraqueza. A primeira coisa que Moisés fez quando Deus falou para ele foi olhar para a sua fraqueza. Deus levanta Moisés, ou está chamando Moisés para alguma coisa que é grande, e qual que é a primeira coisa que ele faz? Olha para a sua fraqueza. A primeira coisa que ele faz é colocar os olhos na sua fraqueza. É como se Deus falasse: Moisés, estou aqui te chamando para alguma coisa grande. Primeira coisa, ele olha para a sua fraqueza e já pensa assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não posso. Então tire os olhos da sua fraqueza. Se o próprio Deus ignora as suas fraquezas, neste sentido que estamos falando aqui, por que é que você vai ficar com os olhos nela? Por que é que você vai ficar atentando para isso? Olha só o que Jeremias fala para Deus: eu sou menino, jovem, criança. Para Deus não interessa se você se acha careca, gordo, magro, novo, velho, etc. Se Ele te escolheu, o resto não importa. Deus não está olhando para o que você tem, Ele enxerga lá na frente. Deus não está olhando para a sua situação, para a tua condição inicial. Deus, Ele enxerga lá na frente. Deus vê lá na frente. E é assim que nós temos que ver. Porque se eu quero chegar lá na frente, como é que eu vou chegar lá se eu fico olhando para trás? Eu não posso ficar olhando para trás. Eu tenho que olhar para onde eu quero chegar. Só assim que eu vou conseguir ir para lá. Senão não vai dar certo, senão não vai funcionar. Quando nós vamos adiante, há quem olhe mais para o problema do que para a solução do mesmo. Que a gente acabou de falar. Mesmo que você não os procure, há os problemas que nós temos, que procuramos, e aqueles que temos, que nós nem procuramos, eles aparecem. E estão aí para serem resolvidos. Mas como que nós vamos resolver ou encontrar a solução? Se eu olho mais para Ele do que para a solução. Se eu gasto meu tempo olhando e enfatizando só o problema, eu não vou conseguir ter tempo e foco para encontrar a solução. Se eu me desgasto chorando por causa do problema, eu não vou conseguir chegar e nem encontrar a solução dele. Por quê? Porque eu estou olhando para cá. Então, se a gente se desgastar olhando mais para o problema, nós não vamos conseguir encontrar a solução. E aí, com esta postura, Deus não vai conseguir fazer a obra ou cumprir o propósito que Ele quer através de nós. Gideão disse: a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Juízes capítulo 6, versículo 15. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não posso. Nós sabemos que Deus vai e fala com Gideão quando ele estava malhando trigo, e o anjo do Senhor aparece para ele e diz: eu sou contigo, homem valente, e nós vamos livrar Israel, e é você o cabra, e vamos lá, e não sei o quê. E aí ele dá aquela resposta para Deus. Ele olha para a sua fraqueza e fala: minha família é menor disso aqui, e eu sou o último da minha casa. É como se ele dissesse: eu sou o mais à esquerda aqui de todo esse lugar, e o Senhor vem aqui, estamos sendo oprimidos há anos, e o Senhor vem dizer que sou eu que vou livrar Israel? Eu, ninguém, nem talvez os que estão mais preparados, ninguém tem coragem, todo mundo escondido. Aí o Senhor vem dizer que eu. É como se ele dissesse isso para Deus e falou: eu não posso. Em outras palavras, foi isso que ele disse: eu não posso. Vamos ler aqui outra vez. Gideão disse: a minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não posso. Tire isso de você. Deus só pôde se manifestar através de Gideão porque e depois que foi removido o medo e os pensamentos ruins. E essa é uma realidade. Você percebe que a gente está falando de mudar a postura, e nós estamos falando de pessoas na Bíblia que marcaram história. Como eles eram no início? Qual era a visão deles? Qual era a postura deles? Mesmo assim, Deus falou com eles. Deus os chamou para uma grande obra. Se você está aqui hoje, não acho que você está aqui por acaso. Deus, Ele também te chamou. Deus também te escolheu. E talvez você pense assim, igual o Gideão: mas eu não, pastor. Eu sei que o senhor está pregando assim, mas eu não. É que no meu caso é diferente. É que eu sou assim, assado. É a mesma coisa que Gideão falava. Você vê que esses três que marcaram histórias, o início deles foi parecido. Mas a partir do momento que eles mudaram a postura,
Deus pôde continuar aquilo que Ele tinha para eles e através deles. E às vezes a vitória não chega ou demora para chegar por causa disso, que nós precisamos mudar a postura diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Vamos para o outro. Você tem que eliminar os seus medos. O ser humano já nasce com tipos de medo. O de ficar sozinho e do futuro, por exemplo. Ao completar 20 anos, já experimentou 120 mil medos. Há medo para tudo. Há quem tenha medo do escuro, de crescer, de perder tudo, de ter um câncer e por aí vai. O medo traz tormento. O medo faz a pessoa enxergar o problema como um gigante. Se você não dominar o medo, ficará alucinado e paralisado. Quando nós lemos ali que diz que o medo ele traz tormento e faz a pessoa enxergar o problema como um gigante, a gente estava falando de Gideão. O medo trouxe um tormento tão grande sobre Israel naquele tempo que eles se escondiam nas cavernas. Mesmo sabendo o Deus que existia, mesmo sabendo o Deus que eles poderiam contar com Ele, mesmo sabendo disso, eles preferiram se esconder nas cavernas. Tamanho o medo e o pavor que eles tinham do problema que vinha contra eles. Há uma citação na Bíblia que o povo olha para os seus inimigos e diz assim: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Olha a situação, e aos nossos próprios olhos também. Eles se enxergavam como gafanhotos diante dos seus inimigos. O que é que eles pensavam? Que se os inimigos viessem contra eles, o inimigo apenas faria assim, ó, ia pisar na esfregada. Nós somos aquele que fica ali. É assim que eles se enxergavam. E se eu me enxergo assim, se eu deixo esse medo me dominar, esse medo vai me alucinar, vai me causar um tormento, vai me confundir e vai me paralisar e vai impedir a obra de Deus na minha vida. O medo, ele, quando o ser humano já nasce, o medo já vem junto, já vem no pacote do seu nascimento, já vem junto. Infelizmente o medo faz parte da vida. Não estamos falando de você não sentir nenhum tipo de medo, mas de você saber dominar as situações e não deixar com que o medo domine você. Deus trabalha na fé. Você imagina o melhor. O mal trabalha com o medo. Você só imagina o pior. É isso que o medo faz com a pessoa. Ninguém pode te resistir. A Bíblia fala sobre isso. Mas se o medo te consumir, acabará te destruindo e vencendo. Se você tem medo, é porque tirou os olhos da grandeza de Deus. O medo produz tormento, a fé produz força. Mude sua postura e Deus fará coisas grandes em sua vida. Temos que assumir, preste atenção nisso aqui, temos que assumir a grandeza de Deus para que as mesmas, através do propósito dele com relação a cada um de nós aqui, concretizem-se. Analise os exemplos. Vamos voltar nos exemplos. Deus chama Moisés e fala: você vai liderar o meu povo. Moisés treme na base e começa a dar uma desculpa. Quando ele deixa isso de lado e assume a grandeza de Deus sobre a vida dele, ela passa e se concretiza. Gideão, a mesma coisa. Na área que for na sua vida, aquilo que é grande vai chegar. Se você assumir isso, se você assumir a grandeza de Deus sobre a sua vida, então ela vai chegar. Se eu não assumir a grandeza de Deus sobre a minha vida, então muito dificilmente ela vai chegar. Por quê? Porque eu não estou contribuindo para isso. Porque eu não vou permitir que Deus trabalhe na minha vida para tal. Então quem vai te capacitar vai ser Deus. Quem vai fazer a obra na sua vida vai ser Deus. Mas a nossa postura que está no nosso domínio, que aí não é com Deus, a nossa postura que está no nosso domínio, depende de quem? Depende de nós. Guarde isso no seu coração. A sua postura está no seu domínio.
E quando você cumpre com aquilo que está no seu domínio, o que sai do seu domínio vai para o domínio de Deus. Diga graças a Deus. E aí as coisas começam a acontecer. Deus não está preocupado com o que você tem, com o que você é. Ele não está nem aí para isso. Ele só precisa que você mude sua postura. Você acabou de acompanhar o momento da ministração da palavra. O poder de Deus. Palavra, a Bíblia Sagrada é a bússola para nós irmos adiante. Aqui a pouquinho, 19 horas, 20 horas, 2 reuniões voltadas totalmente à área financeira. Você que precisa de um milagre, de uma bênção. Pastor, eu quero uma vida de fidelidade com Deus. Eu quero ser fiel. Tenha a consagração nesta noite do dizimista. Esteja conosco e seja abençoado poderosamente. Prepare o seu copo com água, nós vamos um breve intervalo e já voltamos para orar e abençoar a tua vida. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, nós estamos de volta ao momento da oração. Quero abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós já apresentamos a vida de cada pessoa que está conosco, pedimos a tua bênção, Pai, determinamos o milagre, a vitória, que essa pessoa, Pai, seja tocada por ti, que haja cura, Pai, sobre o teu povo, libertação e transformação. Determina o milagre, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Deus, esta água, que assim que esta pessoa beber, ela seja curada, ela seja liberta, meu Deus, porque só o Senhor tem poder para que isso aconteça. Nós determinamos no nome do Senhor Jesus e eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, receba a tua vitória, receba o milagre no nome do Senhor Jesus. Não esqueça, aqui a pouco, 13h45 e também às 15 horas, nós temos 2 reuniões à tarde da vitória, os lenços do apóstolo Paulo. Venha buscar o teu milagre, a cura, a restauração. E à noite, 19 e 20 horas, no encontro dos vencedores, a consagração dos dizimistas, a consagração daqueles que são fiel, daqueles que têm compromisso com Deus, daqueles que não aceitam mais uma vida de miséria, de derrota. Venha receber a tua vitória no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até lá.